Fala galera! Então, nós somos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da UCLB e hoje vamos fazer uma videoaula para vocês sobre evolução. Eu sou o Dário e esse aqui é o Lucas, vocês podem ver. Como eu falei aqui, não vão pensar que é igual X-Men, que você evolui a qualquer momento da vida, que você acha que pode evoluir, criar asas e isso. Tá. Segundo biólogos e pesquisadores, evolução se caracteriza como evoluções, modificações de características de um animal a partir das suas futuras gerações. Ou seja, ele não vai mudar na sua geração atual. Ele terá que ter uma prole, numa próxima geração, para ocorrer alguma mudança. E aí, basicamente isso que a gente vai explicar, segundo alguns conceitos a seguir. Tá? Bom, a gente vai tratar os tópicos especiação, isolamento reprodutivo, alopatria, simpatria, parapatria, evolução paralela e convergência evolutiva. Então vamos lá, para cada um, agora a gente vai seguir aqui. Bem, galera, especiação. Para acontecer a especiação, você tem que se ter o isolamento geográfico, a mutação, a seleção natural, que vai agir nessas mutações, selecionando as mutações, as variações melhores para esse ambiente, e por último, o isolamento reprodutivo, que vai ser quando os indivíduos de uma determinada população não conseguem mais realizar a fecundação. Só para lembrar, galera, isso acontece paralelamente, tá? E, como eu disse anteriormente, vai acontecer no decorrer das gerações, tá? Então vamos explicar aqui agora. Pode seguir, Lucas. Dentro dos processos de especiação, existem os processos de alopatria, simpatria e parapatria. A gente vai explicar eles logo a seguir. A especiação alopátrica. O que acontece? Ela é a especiação que acontece mais geralmente. Ela é a especiação causada por uma barreira física, uma barreira geográfica, que pode ser tanto terremotos, rios ou montanhas. Toda barreira física que vai separar os indivíduos em duas populações distintas. A gente pode estar citando aí os tentilhões de Darwin, né? Que é uma das espécies mais conhecidas do livro A Origem das Espécies, onde Darwin visitou Galápagos, né? As famosas ilhas de Galápagos. E assim ele descreveu, né, na sua tese de seleção natural. E assim, posteriormente, outros pesquisadores encontraram algumas formas também de incrementar nessa teoria o que Darwin já tinha dito anteriormente. Pode seguir. Os tentilhões de Darwin são um grande exemplo de especiação. Por quê? Os tentilhões eles são de origem continental e por um evento geográfico eles foram isolados no arquipélago de Galápagos. Os indivíduos que ficaram nesse arquipélago eles tiveram diversos tipos de ações ambientais diferentes dos que continuaram no continente. Por exemplo, com uma diferenciação que vocês podem ver aí na imagem, eles tiveram de diferenciação do tamanho e da forma do bico e da coloração também. O que isso vai ocasionar para a vida deles? O tamanho do bico pode, por exemplo, selecionar eles quanto ao tipo de alimento que eles conseguiriam pegar. Um tipo de bico ele pode ser específico para conseguir fazer com que os tentilhões, né, essa ave consiga se alimentar de um determinado alimento, enquanto outros tipos de bico não vão proporcionar isso. E outra questão também é que o tamanho e a forma do bico vai diferenciar o canto deles, a forma do canto deles. E como a gente viu no slide anterior, isso vai ocasionar com que mude o ritual de acasalamento deles. Vai ocasionar uma alteração no ritual de acasalamento. Se ocorrer uma alteração no ritual de acasalamento, a gente pode ter separações entre as espécies, porque elas não vão conseguir cruzar. Elas só vão conseguir cruzar com as fêmeas que aceitarem aquele ritual, que no caso aqui deles é o canto. E aí, consequentemente, vai ocorrer o isolamento reprodutivo.
E assim, futuramente, né, as espécies vão se separando. Tá, agora a gente vai falar sobre simpatria. Na simpatria, ela já não requer uma distância geográfica, né? E para isso também, ela não vai ter necessariamente a função de reduzir o fluxo gênico entre essas espécies. Lucas, cita aí. Como o Dário estava dizendo, no processo de especiação de simpatria, o que vai acontecer? As espécies não vão precisar de uma limitação física tão forte como uma montanha, um rio ou algo do tipo. Uma simples exploração diferente do nicho que eles já estão vivendo pode gerar isso. Como é o exemplo da mosca da maçã. A espécie ancestral explorava só as maçãs. No decorrer do tempo, alguns indivíduos dessa espécie ancestral começaram a explorar o espinheiro, que, como vocês podem ver, é uma imagem bem semelhante à maçã. E com o decorrer do tempo, essas espécies esses indivíduos que exploraram o espinheiro só exploravam o espinheiro, não exploravam o espinheiro e a maçã. E os outros também só exploravam as maçãs e também não o espinheiro. E ao decorrer do tempo, essas espécies pararam de se comunicar e os indivíduos que se alimentavam de uma mesma planta se reproduziram. E isso gerou a separação por isolamento reprodutivo. Então a gente pode estar dizendo aqui que elas apenas mudaram o seu local de alimentação. Isso. Ou seja, pode dizer que aqueles indivíduos quiseram explorar algum outro local ali próximo mesmo da região onde já viviam e assim ficaram fixos naquele local. Exatamente. Né? E aí ali mesmo criaram suas prodes com indivíduos da mesma espécie ali. Que estavam próximos. Né? Era mais facilitado para eles fazer isso. E ao longo do tempo isso virou um hábito, né, deles, um comportamento deles, só explorar essas plantas. E por esse motivo, por eles só explorarem essas plantas específicas, eles se diferenciaram e não se comunicaram mais, não conseguiram se reproduzir mais. É isso aí, galera. Agora a gente vai falar sobre a alopatria. Não, desculpem, a parapatria. Isso mesmo. Tá. Bem, a parapatria vamos dizer assim, o que vai acontecer nela? Diferente das outras duas, as espécies elas vão se comunicar, não vai ter nenhum tipo de barreira, nem do ambiente, nem de qualquer outro tipo de barreira que ocorra. E eles o que vai acontecer? Eles vão cruzar com os vizinhos deles, mais do que com os indivíduos da espécie. Eu vou explicar melhor para vocês. Seguinte, como o exemplo dessa gramínea que está aí no slide, o que acontece com ela? Existe a parte da população dela está num solo que é contaminado com metais pesados e outra parte não está num brejo que não está contaminado com esses resíduos de metais pesados. Ao longo do tempo, esse agente de seleção natural atuou sobre as plantas que estão nesse solo de metal pesado e selecionou as plantas mais resistentes para essa ação da seleção natural, enquanto as que não estavam nesse solo não sofreram esse tipo de seleção. Mas o que acontece? Elas, pelo fato de elas ainda estarem próximas, elas já ocorreu essa diferenciação genética entre elas não são mais compatíveis, já tem essa diferenciação genética, mas elas ainda conseguem reproduzir entre si. Então, as plantas de um determinado ambiente que está sofrendo uma determinada ação da seleção natural conseguem produzir com as vizinhas que estão sofrendo outro tipo de seleção natural. Ou seja, elas não vão exatamente se separar, né? Isso, exatamente. Elas vão conseguir intercruzar, vamos dizer assim. Intercruzar entre elas mesmas. Bom, galera, agora a gente vai falar exclusivamente sobre o isolamento reprodutivo, tá?
em dois conceitos. O primeiro a gente vai estar falando sobre o pré-zigótico, depois a gente vai estar relacionando para vocês o pós-zigótico, tá? Bom, eu vou citar aqui o que acontece no pré-zigótico e no pós-zigótico e o Lucas vai estar complementando para vocês, tá bom? Beleza. Bom, no pré-zigótico você tem que ter um isolamento mecânico que consiste na incompatibilidade entre os órgãos genitais, tá? Ou seja, um indivíduo de espécie diferente não vai ter condição de se reproduzir com aquela espécie atual que ele está tentando se reproduzir, tá? A gente vai ter também o isolamento comportamental, tá? Que vai variar de comportamentos do indivíduo para aquela outro indivíduo que ele quer se reproduzir, tá? A gente tem também a diferença entre cantos, danças nupciais e entre outros, tá? A gente também tem o isolamento estacional, tá? Que é períodos entre o amadurecimento sexual em diferentes épocas do ano. Tá, vamos citar aqui, um indivíduo ele tem esse amadurecimento numa estação de seca ou uma estação de chuva. É isso que vai variar essa citação aqui que eu dei agora. A gente também tem o isolamento ecológico, tá? Que é o habitat dessa espécie, onde ela está sobrevivendo ali. E, por fim, a gente tem a mortalidade gamética, tá? Que ocorre... A morte da reprodução. Isso aí. Já no pós-zigótico, a gente tem a mortalidade do zigoto, onde ocorre a formação do zigoto, mas esse é descartado, tá? A esterilidade do híbrido, onde a prole nasce e cresce, mas é estéril. Ou seja, você tem uma inviabilidade do híbrido, tá? Aquela geração consegue reproduzir uma única vez, porém a segunda geração não vai ter sucesso, tá? Ela será fraca e nem sempre cresce e é estéril. Só para vocês fixarem um pouco melhor, o pré-zigótico ele vai acontecer antes da fecundação, antes da formação do zigoto. O pós-zigótico é depois da formação do zigoto. O indivíduo há a troca de gametas, o indivíduo muito provavelmente vai nascer e ele provavelmente pode crescer, mas só que ele não vai conseguir fazer a geração F3, né, a terceira geração. Aqui um exemplo de o isolamento pré-zigótico com os tentilhões de Darwin novamente, porque o que acontece neles, como a gente já citou, que os bicos variaram o tipo de canto que eles conseguem emitir. E por causa disso, eles tiveram variações nos seus rituais de acasalamento. E por esse motivo, aves que emitiam cantos de uma determinada maneira não conseguiam reproduzir com as fêmeas que não aceitavam esse tipo de canto, só com as fêmeas que aceitavam o tipo de canto que eles emitiam. E por esse fato, eles só conseguiam reproduzir com as fêmeas que aceitavam aquele tipo de ritual, aquele tipo de canto que os bicos deles emitiam. E isso ao longo do tempo diferenciou as espécies, porque eles não reproduziam mais entre si, porque as fêmeas só aceitavam tipos de cantos específicos. No pós-zigótico, um exemplo bem clássico é o cruzamento do jumento com a égua, que gera a mula ou o burro. Aqui no caso, como eu já disse, vai ter a troca de gametas, vai acontecer o nascimento do indivíduo, mas o burro ou a mula ele não vai conseguir reproduzir. Eles não conseguem reproduzir entre si, eles são inférteis. Isso aí. Tá, e agora a gente vai entrar no tema que a gente chama de evolução paralela, onde essas espécies distintas
elas são mais comuns com um antepassado, quer dizer, ela possui um antepassado comum e podem, independente, permanecer semelhantes devido ao mesmo tipo de pressões seletivas, tá? Ou seja, vai variar o ambiente que essa espécie sobrevive, tá? Essas duas espécies, e dependendo da pressão do ambiente, elas vão evoluir semelhante, tá? Por exemplo, elas podem evoluir uma características que sejam específicas para cada um em ambientes diferentes, tá? É isso. Lucas, tem mais alguma coisa para complementar? Só a questão que essa evolução, com a próxima evolução que a gente vai falar, ela é geralmente um resultado desses processos que a gente está falando anteriormente, entendeu? Esses processos todos de especiação, de isolamento reprodutivo, que podem gerar, que vão gerar essas evoluções. A evolução paralela e a próxima evolução que a gente vai falar, que é a convergência evolutiva. Para ocorrer para ocorrer a evolução paralela, ela tem que estar decorrente das outras situações que a gente já falou aqui no vídeo. Agora a gente vai falar sobre a convergência evolutiva. O que acontece na convergência evolutiva? Você tem populações que têm origens diferentes, ou seja, eles não têm nenhum parentesco, diferentemente da evolução paralela, que você tem um parentesco comum, né? Aqui a gente não tem um parentesco, eles tomaram caminhos evolutivos totalmente diferentes, porém as pressões seletivas dos ambientes que eles estavam inseridos promoveram modelos e estruturas de vida semelhantes, como a gente pode ver aí no exemplo que é o golfinho, que ele é um mamífero, o ictiosauro, que é um antepassado dos répteis, que já é extinto, e o tubarão, que é um peixe. Vocês podem notar que eles têm uma morfologia externa muito semelhante. Eles têm esse esqueleto, essa construção hidrodinâmica, permite a melhor natação, as barbatanas dorsais, e entre outras características muito semelhantes entre eles, mesmo sendo de linhagens evolutivas extremamente diferentes. Bom, galera, a gente está chegando ao final do vídeo, né? A gente quis passar para vocês algumas ideias aí sobre evolução. Foi muito bom essa experiência. A gente vai só citar agora porque o motivo da gente ter usado essa base para vocês, que vocês podem perceber durante o vídeo que teve algumas sequências até chegar no pico na montanha, né? O que a gente quer dizer? Que esses processos de evolução, eles ocorrem lentamente e por definitivas fases, que devem ocorrer, tá? Porque se não necessariamente ocorrer essas fases, provavelmente não haverá uma evolução da espécie, tá? Lucas, tem alguma coisa para complementar para a gente terminar o vídeo? Só para ficar bem fixo para vocês, tá? A evolução, ela não vai ser de uma vez só. Ela, como a gente está usando o exemplo aqui da montanha, ela vai ser gradativa. O sucesso da espécie depende do caminho que ela vai tomar para subir essa montanha, vamos dizer assim, entendeu? Depende muito do caminho que ela vai se enviesar, vamos dizer assim, para conseguir permanecer no ambiente. Então é bem isso que eu queria deixar, que a gente queria deixar claro para vocês. A evolução, ela não vai acontecer de uma hora para outra, assim. É um processo gradativo e não é uma coisa linear. Ela vai ter, vamos dizer assim, altos e baixos, regressões evolutivas e outros temas. A gente vai deixar aqui nos créditos finais e na descrição do vídeo todo o material que a gente usou. Muito obrigado pela experiência. Galera, até a próxima. É nóis.